Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que esse vídeo está sendo assistido. Eu sou o Ricardo Luca de Souza Nunes Scheren, do 4º ano do Ensino Médio da Manhã no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Gravataí. Minha orientadora é a professora Letícia Grubert dos Santos e meu co-orientador é o professor Fábio de Oliveira Dias. E esse é o projeto Ceranos, um jogo casual que auxilia alunos no estudo da literatura brasileira. Ceranos é um jogo no estilo visual novel que tem como objetivo fazer com que pessoas da faixa etária de 15 a 22 anos aprendam sobre épocas da literatura brasileira enquanto jogam. Segundo a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Itaú Cultural, Instituto ProLivro, IPL, e pelo Ibope Inteligência, houve uma queda de 4,6 milhões de leitores entre os anos de 2015 e 2019. E dentre os leitores, apenas 40% deles disseram que realizam a leitura regularmente em seu tempo livre. Ceranos é então um jogo com o objetivo de trazer esse interesse de volta, ou pelo menos ensinar essa parte tão relevante da história do nosso país. Foi realizada uma pesquisa com pessoas da faixa etária alvo e 100% dos entrevistados disseram que se interessariam em jogar um jogo educativo se ele fosse realmente interessante. Foram 55 pessoas entrevistadas e algumas dessas pessoas disseram que um problema comum de grande parte dos jogos educativos é uma ênfase grande demais no conteúdo e pouca no jogo em si, fazendo com que a experiência seja muito menos imersiva do que deveria. A escolha do jogo ser no estilo visual novel foi feita especificamente para conseguir criar um roteiro que envolve o jogador e por sua similaridade com livros, tendo em vista seu grande foco na história e nos diálogos. Algumas das outras questões perguntadas na pesquisa foram se o entrevistado estava estudando atualmente, no qual uma grande maioria, 92,7%, respondeu que sim, e se tiveram dificuldade de aprendizado em uma sala de aula convencional, que recebeu respostas mistas. Também foi questionado sobre os hábitos de jogo dos participantes. Grande parte dos entrevistados jogaram jogos nos últimos 30 dias por entretenimento. Porém, 76,4% disseram que não jogaram nenhum jogo por motivos didáticos nos últimos 30 dias. Em compensação, uma maioria esmagadora dentre os que jogaram jogos didáticos se interessaram no assunto do jogo. E também tem que se levar em consideração que até os que responderam não para essa questão disseram na outra que se interessariam em jogar. Como tornar o aprendizado mais palatável para o público geral? Bem, a resposta encontrada para esse jogo seria que cada personagem representa uma época literária e suas características. Por exemplo, essa personagem de baixo chama-se Tainá. Suas principais características são ser implicante, direta, simples, ter uma conexão com coisas naturais e ainda por cima sua história vai se basear bastante na questão rural. Essa personagem representa o arcadismo no jogo, já que são todas características da época. Cada capítulo terá foco em uma personagem. E no final de cada um será disponibilizada uma ficha sobre essa personagem que teve foco e a época em que ela foi inspirada, que é um bom jeito de fazer com que os jogadores se interessem mais pela história, pois eles podem criar teorias sobre as personagens para tentar descobrir a época que representa cada uma antes do jogo revelar. Isso é uma boa forma de conseguir construir uma comunidade para o jogo. O objetivo geral é criar um jogo no estilo visual novel utilizando a tecnologia browser com o fim de auxiliar jogadores nos estudos sobre a literatura brasileira. Os objetivos específicos são gerar entretenimento para um público jovem, o alvo de 15 a 22 anos, afinal ainda é um jogo, mesmo que ele tenha o objetivo de ensinar. Fazer as pessoas se interessarem mais pelas épocas da literatura brasileira e desenvolver um sistema de cadastro para salvar o jogo na nuvem, que não é uma característica comum de jogos nesse estilo. Facilita bastante caso você queira mostrar uma parte específica para alguém, pois você não precisaria rejogar o jogo inteiro até aquela parte. Essa é a tabela dos trabalhos relacionados. Foram escolhidos 3 jogos que fizeram sucesso nos últimos anos com estilos parecidos com Ceranos: Undertale, Danganronpa e Doki Doki Literature Club. Ceranos terá uma história tanto de comédia quanto de mistério, algo que os outros não têm, ou é focado em um ou no outro. Um dos trabalhos relacionados é temático de literatura, inclusive foi uma inspiração inicial para o tema de Ceranos. Porém, ao longo do desenvolvimento, Ceranos criou sua identidade própria que o distanciou dessa inspiração.
Apenas um dos jogos mencionados possui armazenamento de progresso na nuvem, porém ele foi lançado originalmente para o PSP e só teve essa função adicionada anos depois em uma versão para computadores, enquanto Ceranos terá essa função desde o lançamento. Os maiores diferenciais de Ceranos contra esses outros jogos são a sua inspiração na cultura brasileira e seu fundo educativo. A inspiração na cultura brasileira faz com que os jogadores brasileiros gravitem naturalmente para o jogo, pois eles poderão se relacionar com as situações que acontecem na história mais facilmente que com um jogo de outro país. Ceranos também possuirá conteúdo curricular e poderá servir como ferramenta de estudo em escolas, mesmo com seu foco casual. O jogo será disponibilizado gratuitamente na plataforma itch.io, uma plataforma para desenvolvedores independentes publicarem seus jogos. Esse é o modelo do projeto. O jogo vai ter um sistema de conquistas, mesmo tendo uma história mais linear, porque elas estimulam o jogador a querer continuar jogando. Serão deixadas referências escondidas nos nomes das conquistas, como nomes de livros ou frases icônicas para estimular o pensamento do jogador e dar dicas de que época o capítulo se passa antes de ser revelado no final. Essa é a arquitetura do projeto. O jogo será feito principalmente utilizando o framework Rain.js, que é um framework de JavaScript para desenvolver visual novels, porém também será implementado o PHP para realizar a conexão com o banco de dados MySQL. Para finalizar, o roteiro será organizado utilizando o programa Twine. Esse é o diagrama de casos de uso que mostra o que o jogador poderá fazer dentro do aplicativo do jogo. O usuário vai poder acessar o jogo, verificar seu progresso nas conquistas, editar seu perfil e manter-se conectado. Essa é a organização do banco de dados. Quando o usuário criar uma conta, ele automaticamente receberá um ID para a mesma, que será utilizado para acessar suas credenciais nas outras tabelas. Cada jogador terá 3 espaços para salvar o jogo e seus próprios progressos das conquistas. Para finalizar, a validação do projeto será feita com algumas pessoas que responderam a entrevista para verificar se o jogo está alcançando os objetivos visados. Obrigado por assistir, tenha um ótimo dia!